Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ah, esses dias eu tava assistindo uma mensagem, na verdade eu tava ouvindo, não assistindo. Eu costumo ouvir muito mais mensagem do que assistir. Eu tava ouvindo uma mensagem do Timothy Keller e o nome da mensagem era A Vida Moldada pelo Evangelho. E quando ele tava falando sobre isso, sobre como o Evangelho precisa moldar a nossa vida, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente moldar a vida por aquilo que nos aparece mais numa forma de conduta, né? Como, por exemplo, a lei de Deus. Quando você vê os 10 mandamentos, fica fácil de saber como você deveria moldar a sua vida à luz daquilo. Não quer dizer que é fácil moldar a sua vida à luz daquilo. Mas, e se nós assumíssemos que o evangelho tem que moldar a nossa vida, nosso jeito de viver? E isso é muito interessante porque parece um pouco subjetivo e por isso parece ser meio complicado. Mas se você parar para pensar, não é tão complicado assim. E tem um exemplo que o Tim Keller dá que é muito interessante. Ele diz que tem uma moça nova no trabalho dela e logo na primeira semana ela vai e faz uma burrada, cara. Uma coisa que foi um erro muito grotesco, né? Logo na primeira semana. E ela tem um encarregado que viu o que ela fez, né? E de repente, nesse momento, o chefe deles todos ali aparece e fala: Quem fez isso? E aí o encarregado dela fala: fui eu que fiz. E de repente, beleza, ele leva a culpa daquilo, leva uma bronca por ela ali. E quando aquilo acaba, ela olha pra ele e fala: Por que você fez isso? Fui eu quem fiz. E ele olha pra ela e fala assim: Eu sei que foi você quem fez, mas eu sou cristão, o que significa que eu só tô aqui porque alguém levou a culpa pelo que eu fiz. É uma história muito simples, né? Mas chocante. Aquela mulher ficou chocada com aquilo, né? E isso é interessante, porque as coisas que realmente nos tocam sobre o Evangelho, geralmente são aquelas que nós experimentamos sobre o Evangelho. Nós precisamos de mais experiências que nos lembrem o Evangelho e precisamos de mais experiências que preguem o Evangelho para as pessoas, sabe? Eu não gosto muito daquela frase de pregue o Evangelho a todo momento e se preciso use palavras. Assim, vai ser preciso, meu amigo, porque o Evangelho é uma notícia e você precisa dar essa notícia para alguém. Mas o ponto é que o campo que prepara essa notícia muitas vezes é como nós vivemos o Evangelho e não só como falamos o Evangelho. Porque as palavras que anunciam o evangelho, elas ganham brilho e cor na vida daqueles que vivem o evangelho, que vivem o discipulado de Jesus. Agora, essa não é uma questão de conduta para a pregação do evangelho, não é uma questão missional apenas, mas ela é uma questão relacional, principalmente dentro da vida comunitária. E eu tô falando aqui de viver com seus irmãos, viver com a igreja, não só com a igreja vai tocar. O que eu vou falar aqui agora vai tocar também na vida missional, mas eu quero que você pense principalmente agora na vida comunitária. O evangelho, é óbvio que eu estou falando do evangelho de maneira pessoal e não tanto da maneira cósmica, né? O evangelho é a notícia de que depois que nós caímos, Deus não desistiu de nós. Pelo contrário, ele enviou seu próprio filho, que é o próprio Deus, e encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E aqueles que creem nele, eles têm vida eterna, né? Eles são justificados pela justiça que foi expressa na obediência perfeita de Jesus e também no sofrimento dele pela penalidade do pecado. Essa mensagem ela é um escândalo porque nós estamos falando que Deus se fez homem. E isso é escandaloso para nós. Mas ela é mais escandalosa ainda porque nós que somos rebeldes para com Deus, que não vivemos tendo ele como nosso referencial, somos o alvo do amor e agora da justiça que não merecíamos, que vem por causa daquilo que Jesus fez. Isso é maravilhoso. Essa notícia, ela é perfeita para nós. Na verdade, mais do que perfeita, a Bíblia diz que essa notícia ela é o poder de Deus que salva os pecadores, né? Ele é loucura para o homem natural, para o homem carnal, mas é poder de Deus para aquele que crê no Evangelho. Mas, meus irmãos, quando nós cremos nessa mensagem do Evangelho, não significa que algum tipo de mágica transforma nosso modo de enxergar as coisas da noite para o dia.
Na verdade, ao crer nessa notícia, a Bíblia chama esse processo de conversão, né? Nossos corações são convertidos para Ele, ou então corações de pedra agora são de carne, né? Nós somos moldados por Deus e entramos nesse processo que a gente chama de discipulado, que é de caminhar com Jesus para que Ele vai nos moldando a nossa forma de agir, de viver uns com os outros. O fato é, meus irmãos, que nós muitas vezes parecemos que nós entramos nesse lugar onde nós somos salvos, somos evangélicos, né? Cremos no evangelho, anunciamos o evangelho, mas a nossa crença muitas vezes ela fica mais no aspecto cultural do que no aspecto ético e relacional, né? Eu falei algumas palavras que parecem um pouco difíceis aqui, né, de entender mais praticamente, mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente tem uma cultura de evangélico que não necessariamente representa o evangelho. Porque é muito comum, e eu fico pensando, um ambiente onde você vê isso. Se a sua igreja tem um futebol, perceba como, quando, na maioria dos lugares assim, né, as pessoas vão jogar futebol, elas se transformam, né, cara? Eu sei isso porque eu jogo futebol e passo pelas mesmas tentações. Parece que a gente esquece tudo que a gente sabe ali dentro do campo e a gente só pensa em ganhar, ganhar, ganhar. Muitas vezes porque a gente não quer ficar lá fora esperando para poder jogar de novo, então a gente só quer ganhar, a gente quer vencer. E às vezes você vai ver que quando os irmãos estão reunidos, eles acham que tudo bem passar por cima das regras, trapacear, uma bola que era para outro time, eles brigam para ser do deles mesmo que não seja deles, ou então sentiu que um irmão chegou um pouquinho mais forte nele, então agora eu vou chegar mais forte ainda nele. Essas coisas vão mostrando como, não como a gente se transforma dentro do campo, mas como o campo revela nosso modo de pensar e de ser e de agir. É que talvez ali as coisas parecem valer menos do que elas valem lá fora. Mas se nós não tivéssemos consequências reais, nós seríamos o que nós somos, né? Nós deixaríamos florescer aquilo que tem dentro de nós. Se você não perdesse o seu emprego, talvez, por bater em alguém, você já teria batido, talvez, né? Se você não fosse, não pudesse ser preso por pegar uma coisa que não é sua, talvez você já tinha pegado. Ou então, se você não fosse ficar mal falado pelas coisas que você falasse sem pensar, você teria falado já muitas coisas para as pessoas sem nem ter pensado em como elas iam se sentir sobre isso. Estou tentando usar exemplos aqui para você pensar como nós somos muito mais freados pelas consequências do que pelo que rege o nosso coração, se é que o evangelho rege o nosso coração. Entende? Nós não somos freados de fazer essas coisas porque no nosso coração nós sentimos: eu não posso fazer isso. Eu fui resgatado por Jesus. Sabe, ele morreu no meu lugar e o sangue dele é o que me justificou diante do Pai. E agora que ele fez isso comigo, eu não tenho o direito de fazer isso com as pessoas. Eu não tenho o direito de julgar o meu irmão, eu não tenho o direito de roubar o meu irmão, eu não tenho o direito de trapacear o meu irmão, eu não tenho o direito de falar mal do meu irmão pelas costas, eu não tenho o direito de não cumprir o que eu falo pro meu irmão. Nós não pensamos assim. Nós pensamos só que se não fizermos essas coisas, vamos ficar mal falados, vamos ter consequências, como dependendo do que fizermos, podemos até ser presos, ou perder o emprego, ou perder dinheiro, ou perder reputação. Ou seja, muito da nossa cultura evangélica é mais fruto do nosso medo de como nós seremos afetados do que de um coração que foi tão tocado pelo evangelho que não consegue viver sem responder a isso. E pensa, meus irmãos, como isso é muito profundo e muito forte. Nós estamos distantes muitas vezes daquilo que éramos para ser, não porque nos falta motivação, sabe? Mas porque nos falta revelação. Talvez se nós de fato tivéssemos lidado com a realidade do evangelho de um jeito transformador, a gente não estaria pensando tanto assim na gente, né? Alguém disse isso, que a humildade, ela não é pensar menos de si mesmo, ela é pensar menos em si mesmo. E é isso que o evangelho faz com a gente. O evangelho não faz a gente ficar olhando pra gente pensando: nossa, eu não sou nada mesmo, eu não valho nada mesmo, eu não sou nada, eu não sou nada. Não. O evangelho faz com que a gente pense menos na gente, porque nós estamos pensando mais naquilo que Cristo fez e em como nós podemos responder a isso, amando as pessoas, falando dele para as pessoas. E principalmente na vida comunitária, isso conta muito porque nós estamos falando de discípulos de Jesus lidando com outros discípulos de Jesus. Isso é a igreja. E imagina, se eu falo para você de uma pessoa que foi tocada por essa mensagem do evangelho e agora está pensando toda hora em como pode responder a isso, né? E o coração dela é regido por isso.
muitas pessoas ao redor dela vão acabar ficando surpresas com como essa pessoa vive. Agora, e se eu falar para você que existe uma comunidade de pessoas assim? Poxa, você já começaria a pensar, poxa, deve ser incrível esse ambiente. Nesse ambiente, as pessoas não estão pensando em como elas levam vantagem, elas estão pensando em como dar vantagem uns para os outros. Ninguém pensa em si mesmo, todo mundo pensa um no outro. Ah, isso é tão sério, porque isso não é uma utopia e nem uma ideologia política para a gente poder, sei lá, implementar em um grupo de pessoas. Não, isso é a expectativa de Jesus para nós. É por isso que ele disse assim: você quer ver como o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos? Quando eles verem vocês se amando. Foi isso que ele diz. Ele não diz assim, quando eles verem vocês pregando, gritando, com tanta empolgação, aí eles vão falar, nossa, esses são os discípulos de Jesus. Não, quando eles verem vocês se amando, eles vão ficar surpresos. Eles vão ver eles falar, nossa, isso só pode ser a comunidade de Jesus. Então, eu acho que talvez nós podemos pensar mais nisso e deixar com que o evangelho molde mais as nossas vidas. Deixar com que, não só, eu acho que não cabe nem o que eu acabei de dizer, não é deixar que o evangelho molde mais as nossas vidas. É só deixar que o evangelho molde as nossas vidas. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito sempre. Não, até que o Senhor volte, nós não vamos ser perfeitos nessa vida, mas nós vamos passar essa vida buscando santidade nele. E por buscar santidade nele, nós não podemos fazer isso de outra forma, senão pela mensagem do evangelho. Senão por crer que o que ele fez é suficiente para nos moldar. Senão por verdadeiro discipulado. Nós estamos acostumados a pensar que discipulado é sentar na mesa e tomar um café com alguém. Mas não é disso que eu estou falando, meus irmãos. Eu estou falando verdadeiro discipulado, porque nós precisamos deixar Jesus nos ensinar mesmo. Né? Ouvir a voz dele quando eu estou com alguns irmãos e me falar, ei, não é assim que você deve agir. Sabe, você precisa fazer isso, isso, isso. Deixar que as palavras de Jesus, as palavras dele mesmo, a Bíblia, molde nossa forma de viver e ser. E assim talvez nós vamos encantar mais as pessoas, e aí isso se torna missional, mas também vamos amar mais os nossos irmãos. E aqui eu tô falando de vida comunitária mesmo. Faz sentido? Espero que sim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí. Se você não gostou, paciência comigo, vê outros vídeos aí. Você vai gostar de algum, provavelmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu enviar um vídeo para cá. E principalmente, compartilha com alguém. Olha, esse é um ótimo vídeo para você compartilhar. Se você tem um grupo aí, uma igreja caseira, um grupo caseiro, uma célula, manda para os seus amigos, manda para a sua igreja caseira, para sua célula, manda para o grupo de jovens da sua igreja, manda para algum lugar, cara, manda para sua tia, seu tio, não sei, compartilha esse vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e valeu!